Seja bem-vindo. Eu me chamo Marcos Paulo e farei um estudo a respeito da obra Nosso Lar, psicografada pelo médium brasileiro Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. O romance foi publicado em 1944, é um clássico da literatura espírita brasileira e versa sobre os primeiros anos da vida do médico André Luiz após a sua desencarnação na colônia Nosso Lar. A obra está dividida em 50 capítulos e neste vídeo comentarei o último capítulo, intitulado Cidadão de Nosso Lar. Neste capítulo, diz-nos André: na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual, através do amor e do entendimento recíprocos. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água, mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que a palavra de Clarice me sugerira davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu amigo e irmão. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Bem, diante da delicada situação em que se encontrava, o próprio André iniciou uma reflexão e compreendeu que os laços espirituais não se rompiam com o fenômeno da morte, e que ele não era, conforme ele mesmo diz, proprietário de ninguém. Portanto, as pessoas, ou seja, os seus familiares, deveriam agir conforme os seus próprios desejos e ele deveria respeitar isto. Mais à frente ele diz: procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar, acima de tudo, o amor divino e, acima de todos, os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. Aqui observamos um processo de autossuperação. André fez um esforço para atender ao próximo e suplantar os seus sentimentos de inferioridade. Após observar Ernesto e Zélia, ele iniciou essa mudança. E ele próprio disse: roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Diante das dificuldades e por se sentir muito abatido, André se recordou dos ensinamentos de Tobias sobre a volitação e também da possibilidade de se comunicar pelo pensamento. Colocou-se então em prece fervorosa e pediu o auxílio da amiga, a enfermeira Narcisa. Passados 20 minutos aproximadamente, ela estava ao seu lado e lhe disse que não havia tempo a perder. Aplicou em Ernesto passes de reconforto, isolando-o das formas escuras que se afastaram, e foi buscar remédios na natureza. Então nos diz André: admirado da lição nova, seguia, silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagada a existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou:
são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Narcisa então manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite eles aplicaram o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. Esta passagem é bastante fecunda e quase não é lembrada em nosso lar, ou seja, a busca por recursos disponíveis na própria natureza para o tratamento das pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Ademais, a existência de entidades espirituais específicas da natureza e que auxiliam nas terapêuticas de reequilíbrio de todos nós. Após a recuperação do Ernesto, Zélia ficou radiante e a casa se encheu de alegria nova. André então experimentou grande júbilo interior e naquele momento ele reconhecia que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro dele para sempre e aprendeu, com o auxílio de Narcisa, a volitar da colônia para sua casa terrena rapidamente, a fim de continuar a prestar os serviços de atendimento a Ernesto, que já experimentava franca e rápida melhoria. Terminado então o período de licença que tinha direito, André, ao retornar para a cidade espiritual, foi recebido por cerca de 200 companheiros e o próprio ministro Clarencio, que daquele momento em diante o considerava cidadão de nosso lar e não mais um pupilo. Esta última passagem é rica de beleza e essas foram as principais considerações acerca do capítulo. Espero que tenham gostado dessa singela empreitada de comentar uma obra tão caudalosa, complexa e rica, e muito obrigado pela companhia.